Porque a cama compartilhada pode acabar com o seu casamento. Então, antes de eu começar, eu sei que esse vídeo é polêmico, mas eu quero trazer um adendo. Crianças pequenas de 6 meses a 1 ano, sim, é muito importante que essas crianças fiquem no quarto dos pais. Corre risco de morte súbita, engasgo, a gente precisa escutar os barulhinhos, então é muito importante. Eu tenho 3 filhos pequenos, inclusive um de 4 meses que está no meu quarto, e eu sei que é difícil, a gente tem que acordar de madrugada, tem que dar de mamar, mamadeira, colocar para rotar, são um monte de funções ali que essa vida de cama compartilhada, dormir no mesmo quarto, facilita muito. Mas depois que a criança cresce, daí já é outra história. Eu sei que tem muita gente falando que é ótimo a cama compartilhada, e eu acho que se você está vivendo um casamento onde tem diálogo, sexualidade, intimidade, tá tudo fluindo bem, e você faz cama compartilhada, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem está com problema no casamento e faz cama compartilhada, que não está conseguindo resolver as questões do casamento e faz cama compartilhada. Ou o pai dorme num quarto e a mãe dorme no outro com o filho. Então, se você tá com essas questões, fica até o final desse vídeo, já se inscreve no canal, que eu vou te explicar o que eu acho que é saudável. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a simbologia da cama. A cama é o altar do casal. Então, só começando com essa simbologia, e para você entender que a simbologia, ela rege o nosso inconsciente. A gente tem o símbolo do feminino, que é a lua, a gente tem o símbolo do masculino, que é o sol, a gente tem o símbolo da cama, da mesa. Todos esses símbolos são arquétipos que vão conversando com o nosso inconsciente. Então, quando a gente corrompe os símbolos, por mais que a gente não tenha consciência, né? Então a gente está transformando, em vez de um altar, a nossa cama num acampamento, inconscientemente isso vai piorar a sua intimidade com o seu marido. Então, o primeiro passo é a gente entender que a nossa cama é um altar e a gente deveria cuidar deste altar. Como que a gente cuida de um altar? Né? Então a gente tem que colocar um lençol bonito, um cheirinho, almofadas, transformar aquele lugar para o lugar da nossa intimidade, o lugar onde a gente vai se transformar numa só carne com o nosso marido. Então acordou, arruma a cama, deixa sempre essa cama bonita, limpa, cheirosa e com foco no casal. Primeira coisa. Segunda coisa, quem começou o relacionamento? Então, o primeiro e mais importante relacionamento de um casal é a mulher e o homem. Sem mulher e sem homem não existe filho. Então a gente precisa voltar para os nossos papéis originais. Quando nasce um bebê, a mulher ela descobre um novo papel, que é o papel de ser mãe, e o homem descobre um novo papel, que é o de ser pai. Muitos casais se perdem aí. Muitos casais se colocam neste papel de pai e mãe e esquecem que se eles não tiverem o masculino e feminino ali de homem e mulher, a relação vai para o ralo. Então a gente precisa incorporar este novo papel sem perder o foco de onde começou a relação. Então, o casal é prioridade. Não é que, claro que um bebê pequeno, ele vai demandar mais atenção. Então, quando você tá com um filhinho pequeno, você vai ter que tirar um pouco o foco do seu marido e colocar no bebê, porque ele é totalmente dependente de você. Só que você tem que colocar esse olhar no bebê, trazendo para consciência que você não pode perder o seu marido, que você vai conversar com ele, que você vai explicar, olha, esse momento é puerpério, é cuidado com o bebê, mas em breve estaremos de volta, porque eu sei qual é a finalidade ali do meu casamento. Eu sei que eu e meu marido somos prioridade e que a criança vem depois. Quando começa a acontecer a cama compartilhada, muitas vezes a mãe vai dormir com o filho para facilitar, para não ter que acordar de madrugada ou porque a criança realmente demanda, e ela deixa esse marido dormindo na cama de casal sozinho. Repare, a cama de casal, o marido vai estar numa cama onde o lugar ao lado dele está vazio. Vamos de novo para a simbologia. Você acha que é bom o marido dormir numa cama onde o lugar ao lado dele está vazio? Para pensar, né? Então a gente não quer dar brecha nos nossos relacionamentos. A gente quer o quê? União, a gente quer intimidade, a gente quer conexão. E o filho? O que a mãe tá fazendo na cama de casal com o filho? Por que ela está colocando o filho no lugar que era do marido? Então a gente precisa começar a ter esse olhar um pouco mais crítico
que a gente tá fazendo essas coisas sem entender por quê, né? Então a mãe coloca o filho no lugar do marido, a mãe coloca a filha no lugar do marido, né? Ou o pai dorme com a filha, que é muito pior, colocando a filha no lugar da mãe. Isso são desordens, né? Isso são desordens no relacionamento que aos poucos vai corroendo a relação do casal. E mais uma coisa, eu recebi vários relatos quando eu falei sobre isso no Instagram, de crianças que foram as crianças que dormiram em cama compartilhada e até hoje têm medo de dormir sozinha, querem dormir com a luz acesa, com televisão ligada, escutaram os pais tendo relação sexual porque achavam que a criança não estava percebendo. Eu sei que é doentio, tá? Me desculpa. Eu sei que muita gente fala, ai que absurdo, isso não acontece, mas acontece sim, tá? De casais acharem que o bebê, que a criancinha pequena não está enxergando e muitas vezes a criança tá vendo aquilo e para ela é uma agressão, é uma violência, né? Ela não entende o que é uma relação sexual, ela não entende que aquilo é bom, porque a criança não tem repertório para aquilo. Então, olha quantos fatores a gente está colocando ali na nossa cama, quantos fatores de desordem dentro do casamento. E as pessoas ainda me escrevem falando assim, ai Nath, putz, eu tô com tanta coisa na vida que eu não vou conseguir resolver isso agora, né? Eu não vou colocar isso como prioridade, vou ficar nesse formato aí por mais um tempo. Só que, gente, é muito importante a gente trazer essa ordem, né? Eu sei que vai dar trabalho, talvez você tenha que contratar uma consultora de sono, porque o seu filho não tem autonomia para dormir, ele não aprendeu a dormir, ele só aprendeu a dormir se ele estiver coladinho com você a noite inteira. Você vai ter que criar uma nova rotina, você vai ter que se dedicar a isso. E muitas vezes você já tá sobrecarregada, você já tá com muita coisa no seu casamento, na sua relação, para pensar em mais isso. Só que o que eu tô querendo trazer aqui nesse vídeo é que, às vezes, corrigir isso vai facilitar todo o resto, né? Na maioria das vezes, a correção dessa cama compartilhada, desse movimento onde você e o seu marido sentam, conversem, né? Tipo, se alinhem, falam, olha, a gente tá se afastando, existe algum bloqueio na nossa sexualidade que a gente talvez ainda não esteja pronto para falar sobre ele, mas vamos começar a colocar cada pinguinho no i, vamos colocar os filhos na cama deles, nós dois no nosso quarto, vamos começar a cuidar da nossa cama, mesmo que a gente ainda não resolva as questões de fala, de diálogo, de intimidade, de sexualidade, só esse movimento de alinhar e de voltar cada um para o seu papel, filho no lugar de filho, mulher no lugar de mulher, mãe no lugar de mãe, pai no lugar de pai, já vai trazer uma leveza para todas as pessoas envolvidas. Para um filho, a melhor coisa que pode acontecer é o pai e a mãe estarem unidos, o pai e a mãe estarem bem no relacionamento. Isso libera os filhos de qualquer peso, porque os nossos filhos, eles têm um papel, né? Eles têm a inocência, e nós também na relação com os nossos pais. Então também reflita como foi a sua infância, para ver o que você carrega disso. Nós temos um herói dentro de nós, que a gente pensa assim, se eu me sacrificar pelo meu pai e pela minha mãe, se eu for dormir lá, se eu ficar interrompendo a noite dos meus pais, eles não vão ter que lidar com as questões de casal. Então, muitas vezes até o seu filho está te atrapalhando para dormir, está indo para sua cama porque você e seu marido têm questões ocultas ali na sexualidade, né? Então, ele vai como um herói se sacrificar para que você não precise lidar com o seu problema. E quando nós, como adultos, começamos a olhar para isso e a lidar com as questões que estão vindo, por mais desafiadoras que sejam, a gente libera os nossos filhos para que eles possam ser felizes, para que eles possam ter autonomia no sono, para que eles possam ser crianças saudáveis, que vão ser crianças e vão crescer no tempo certo. Então, essa é a minha recomendação. Eu sei que vai contra o que muita gente tem falado aí de psicologia positiva, que é ótimo, a cama compartilhada, mas o que eu vejo, o que eu escuto de relatos é que isso está gerando questões no casamento. E, inclusive, eu observo também o meu casamento, né? Eu observo quando os meus filhos começam a ir muito para minha cama, opa, peraí, algo não está bom, precisamos corrigir, né? Então, faça esse exame de consciência e me conta aqui o que você achou, né? Como que você vai começar a lidar. E se você precisar de ajuda, entra aqui no meu Instagram, me manda direct, manda mensagem aqui no YouTube para que eu possa te ajudar mais proximamente. Até o próximo vídeo.